Bom, então estamos de volta aqui com mais um vídeo, onde eu vou dar continuidade aos vídeos anteriores sobre blocagem, né? Foi o vídeo que eu havia feito essa mão aqui, fiz um outro busto, que é o busto de Aristóteles, enfim, já fiz alguns outros vídeos anteriormente, onde eu expliquei o processo, né? Havia dito que vou fazer esse processo aqui também, né, para essa mão aqui. E já aviso já os espectadores, vão ter imagens de corpos nus, né? Se alguém se insultar por conta disso, por favor, esse é o momento de desligar o vídeo e ir para outro, tá? Aqui no caso são de estátuas gregas, né, que a gente está usando, porque essa teoria, esses conceitos, eu estou me baseando em cima do livro, no autor chamado Charles Bargue, né? Eu já havia citado ele em outros vídeos. É uma referência até clássica, quase tudo quanto é artista, principalmente que trabalha com o corpo humano, e que já conhece o processo de blocagem, com certeza já viu Charles Bargue, que são esses desenhos aqui que eu estou pegando, que são exatamente do livro. E vocês podem pegar as imagens dele na internet, tem muitas imagens para vocês poderem se utilizar. Escreve assim, ó, Charles Bargue. Obviamente que se a gente conseguir adquirir o livro, ainda melhor, né? Porque é um bom investimento para quem desenha. E aí só recordando alguns outros conceitos que eu demonstrei isso nas aulas anteriores, que talvez eu comente aqui, mas a explicação já foi dada, né? Que era um dos conceitos era ao desenhar a gente olhar os espaços negativos, né? Que nada mais é do que os espaços, vamos dizer assim, que não estão no nosso tema central, mas que envolvem ele, né? E isso é muito, e por isso, né, então, por exemplo, é desenhar, ao invés de desenhar a mão, concentrar em desenhar esses triângulos aqui, ó, que eu demonstrei aqui. Desenhar por formas triangulares é sempre muito bom, nosso olho reconhece bem formas triangulares, então é mais garantido que você não vai errar em questões de proporção. Lembrando que a blocagem é o que? É nada mais do que um desenho muito simplificado e que se utiliza mais de linhas retas ao invés de curvas. Bom, então eu vou demonstrar esse, aí eu mostrei alguns exemplos, né, de como que a blocagem pode ser usada, por exemplo, aqui na construção do rosto. Isso aqui tem até a ver com o rosto de Loomis, né, que é uma técnica inventada por um outro livro, mas não é o Charles Bargue, mas é o mesmo princípio, né. Eu vou também mostrar isso em outros vídeos. Eu já havia mostrado alguns exemplos, vamos dizer assim, que eu retirei da internet. Então, por exemplo, eu peguei essa imagem aqui mostrando como que a técnica de blocagem foi usada para você conseguir já resolver de cara os principais problemas de proporção, assim também como as principais, vamos dizer, formas que você tem que estar de olho, né? Que você tem que desenhar para você conseguir já o aspecto, pelo menos o aspecto geral da imagem que você está trabalhando. Então a blocagem também é útil nesse sentido, ela é produtiva, né? Por questão de produtividade mesmo, você consegue pegar a imagem rapidamente. Vamos dizer que seja uma pessoa que esteja ao vivo, né? Que é por isso que você tem que treinar tanto, né? Que aí quando a pessoa estiver ao vivo, ela não precisa ficar tão estática durante tanto tempo. E rapidamente você consegue estabelecer as principais características dela. E depois você vai trabalhando os detalhes, né? Bom, aqui também tem uma outra amostra de blocagem que a gente está usando aqui no caso para o estudo de anatomia, né? Então é a blocagem aplicada ao estudo de anatomia. Então é um conceito muito importante. Aqui estão alguns dos exemplos, né? Por exemplo, esse daqui, né? Aqui eu já vou explicar um pouquinho sobre a teoria de luz e sombra, mas isso vai ser no momento da gente fazer o sombreamento. E aqui também tem outro exemplo da blocagem, né? Eu vou tentar trabalhar todas essas imagens.
Aqui está a imagem que eu também vou trabalhar com vocês, que inclusive costuma ser a imagem que eu trabalho em sala de aula com meus alunos. Peguei outra, tá? Então assim, estou mostrando várias coisas que eu retirei da internet mesmo, né? Desse mesmo livro do Charles Bargue. E aqui tem ainda outra, tá vendo? Eu não sei quantas dessas que eu vou dar conta de fazer, eu vou tentar resolver algumas e ao mesmo tempo explicar um pouco sobre a teoria de luz e sombra e até maneiras diferentes de fazer o sombreamento, porque não existe uma maneira só, né? Existem várias formas de fazer isso, tá? Então, sem muito mais delonga, eu não vou procurar não me ficar muito parado em relação à teoria disso, né? Aqui agora, esses próximos vídeos, eu vou concentrar mesmo na prática, tá? Então, acho que eu posso começar com esse daqui, que é o mais simples, que eu havia já prometido em outra aula. Só vou mostrar como é que eu vou dizer? Um macete, na verdade, que eu mesmo acabei desenvolvendo, que eu uso em sala de aula, tá? Um conselho. Eu já havia explicado isso na outra aula onde eu desenhei, fiz a blocagem dessa mão aqui. Então aqui, qual que é o macete? O macete é o seguinte, bom, primeiro vamos lembrar que antes da gente desenhar, a gente envelopa. Quando envelopa, você faz como se fosse um retângulo ou um quadrado, né? Colocar uma moldura em volta do desenho, que aí você coloca essa moldura, você consegue enxergar melhor esses espaços negativos. O importante dessa moldura é que ela tem que encostar nos pontos mais extremos do desenho, nos quatro cantos, né? Então, aqui encostou no extremo mais à direita, aqui encostou na parte da extremidade mais à esquerda, aqui encostou na parte mais inferior do desenho e aqui encostou na parte mais superior do desenho. Para quem nunca trabalhou com blocagem, eu vou recomendar o seguinte: imprima as imagens que você vai trabalhar, tenta não trabalhar na tela do computador, se for possível. Se não for possível, trabalha na tela do computador mesmo, mas isso vai trazer dificuldades. Procura trabalhar em cima de um papel e procura não trabalhar com ampliação, né? Ou seja, trabalhar as imagens no tamanho original delas. Bom, então, sem muito mais delonga, vamos lá. Rapidamente, o macete que eu vou mostrar é o seguinte. A gente vai pegar aqui, às vezes para você acertar o tamanho exato, e aí também é uma forma de que a gente tem que aprender a manusear as referências, né? Essa referência aqui, eu não tenho que ter nenhum cuidado com ela, assim, só não posso estragar a imagem, mas eu não preciso exatamente ter nenhum cuidado com ela, de que ela vai ser alguma coisa, né, que eu não posso dobrar, fazer assim, isso não vai me prejudicar em absolutamente nada. Então, o que que eu faço? Eu dou essa... Os artistas falam assim, vai uma roubadinha. Então vamos dar essa roubadinha aqui. Uma roubadinha é o seguinte, para acertar o tamanho certinho, vou achar ali aqueles quatro cantinhos, fazer exatamente do mesmo tamanho do desenho original. Outra coisa que eu sempre aconselho a quem está mais principiando é o problema do foco. Então, tampar outra imagem é até legal. Por quê? Porque você não vai ficar, vamos dizer assim, distraído com outras coisas, né? Para quem é novato nesse tipo de coisa, é importante ter um bom controle, né, sobre a concentração. Gente, vocês me desculpem, mas
Não sei se estão dando para ouvir os barulhos aí, mas infelizmente vão ter alguns barulhos às vezes que vão interromper, que vocês vão escutar aí no fundo. Bom, então prontinho, fiz o envelope do mesmo tamanho que era aquele original, e agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou trabalhar, ó, esses, lembra que eu tinha falado? Esses triângulos, né? Fica muito mais fácil você achar um triângulo, e você pode até fazer pequenas marcações assim. Aqui também. Às vezes é bom ver, por exemplo, a relação, ó, que esse ponto está em relação a lá em cima. Então você vê, pega um pouquinho daqui, ó, eles estão basicamente alinhados. Isso já ajuda também muito a acertar qual que vai ser esse. Depois ele vai pegar mais ou menos aqui e vou fazer primeiro, ó, só esse triângulo aqui. Né? E finalmente, tem um triângulozinho muito pequenininho aqui no fundo. E finalmente, esse outro aqui. Se precisar, lembra que eu mostrei? Pode também fazer isso daqui. Né? Medir. Agora, tem duas maneiras que você pode fazer essa medição. Uma é você medir e depois desenhar. A outra é igual eu fiz. Eu desenhei e depois que eu desenhei, eu fui lá e medi. Ou seja, na verdade eu não estou medindo, eu estou fazendo uma conferência. Né? Eu prefiro a conferência ao invés de você medir. Por quê? Porque isso te força você a buscar desenhar e ter mais atenção no que você está observando, treinar o seu olhar, tá certo? Então, vocês veem, rapidamente eu já estabeleci onde que aquela mão ali vai estar. Agora, o que eu tenho que fazer? Bom, agora eu tenho que atentar para as linhas e para as formas que eu estou enxergando. Vou até dar uma reforçada nelas aqui, porque eu acho que isso deve estar um pouco fraco para vocês olharem aí. Como eu falei em outros vídeos também, vocês vão me desculpar, mas eu não estou com muito tempo e também não sei muito sobre edição de vídeo. Então estou fazendo esses vídeos e mandando eles assim mesmo, e depois eu vou tentar atender essas questões de edição. Né? Mas isso acho que vai ter que esperar um pouco. Por enquanto eu vou mandando assim mesmo. Meus alunos vão estar mais acostumados, você que talvez não me conheça, pode estranhar um pouquinho. Mas espero que isso faça do seu estudo proveitoso. Então agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou olhar para as formas lá dentro também. Então eu vou olhar para essa forma aqui, por exemplo. Então aqui, no outro vídeo eu vou ver se eu vou colocar um tema de fundo, mas antes eu vou ter que perguntar para meus amigos se eles vão aceitar. Acho que vão. Bom, lembra sempre que, né, na hora aqui acho que ficou um pouquinho diferente. Ó, o que ficou diferente isso aqui? E aí eu faço ajuste no próprio desenho mesmo.
Vamos dizer que você errou aqui, né, na blocagem, o que é muito natural, a gente erra bastante. Né? Isso aqui não é, igual eu falei, precisa treinar o olho. Né? Então, às vezes você erra, vamos dizer assim, um pouquinho no tamanho, né, do desenho. Lembra sempre que o aspecto do seu desenho deve sempre ser mais importante do que a técnica. Então você fala assim, poxa, não, mas não está seguindo a técnica. Ah, vou ter que aumentar aqui um pouco, acho que a mão é maior. Então faça isso, tá? Siga o que você acha que você está vendo melhor. Né? Se você acha que, poxa, mas não está saindo idêntico ao desenho, esquece que não está saindo idêntico ao desenho, a referência. Olha para o seu desenho, que o seu desenho, o aspecto dele é mais importante. Aqui tem que ficar parecendo com uma mão. Ah, mas não vai ficar idêntico àquela mão. Em geral, para surpresa de vocês, talvez vocês não saibam, mas é mais comum que não fique idêntico. Né? E na hora do esboço, a gente realmente dá umas rabiscadas assim. Tem alguns artistas que rabiscam mais, outros que rabiscam menos. E obviamente que quando você faz um ajuste, às vezes você se vê forçado a refazer esse ajuste em várias outras partes do desenho. Né? E muitas vezes a gente só observa o erro mais adiante no desenho. Né? Então, tudo isso influencia bastante. Aqui, por exemplo, agora eu puxei isso para cá, vou ter que puxar todas essas linhas para cá, porque a gente faz medidas comparativas. Se você errou numa parte, muitas vezes o artista faz isso aqui, usa a borracha deitada e passa assim, ó, para não apagar tudo, de forma que ele não perdeu todo o trabalho que ele teve. Né? Porque o aspecto aqui do desenho não está ruim, mas eu não sei se vocês notaram, mas essa largura aqui está um bocadinho maior do que a que eu fiz ali, ó, tá vendo? Então foi ali que eu errei. Então o que eu vou ter que fazer? Tem que puxar essa mão um pouquinho mais para cá, porque ela é um pouco mais fina. Aí aqui já automaticamente engrossou um pouquinho, porque onde a mão dele está apoiada, eu não sei o que é isso, mas estava um pouquinho grande demais. Então, ó. Pronto, agora ficou melhor. Então, sim, a gente erra e erra bastante. O importante é que na blocagem, se você vê, fica mais fácil até de eu poder observar onde que está esse erro. Agora já dei uma acertada aqui. Eu não sou a favor, meu desenho não tem nada a ver com desenho ultra-realista. No ultra-realismo, bom, aí vocês vão ter que fazer o quê? Medir tudo perfeitamente. Ultra-realismo não te... talvez quem desenha ultra-realismo não vai gostar muito do que eu vou dizer, mas ele não permite muito você usar a sua criatividade para nada, não. O ultra-realismo você tem que fazer idêntico ao que você está observando nos mínimos detalhes. Tá? Então, eu gosto mais de uma coisa onde você pode manipular um pouco o que você está vendo ao seu favor. Tá? Mas isso é só uma questão mais de valor artístico mesmo que eu tenho. Não tem certo, não tem errado. Ninguém deixa de ser mais ou menos artista por seguir essa ou aquela linha. São apenas linhas diferentes. A gente pode ter críticas e a respeito, mas você pode chamar aquilo de arte de mau gosto, alguma coisa, mas vai sempre continuar sendo arte. Né? Na minha concepção, arte não tem nada que você possa dizer assim, não, aquilo é arte, aquilo não é arte. Não, até coisas que eu não gosto, eu reconheço que elas são arte.
Só que eu não gosto, eu falo que é arte de mau gosto. E tem arte de bom gosto. Na verdade, é do meu mau gosto ou do meu bom gosto, né? Então é uma coisa bem relativa. Se vocês desejarem, a gente pode até fazer vídeos e discussões em cima disso. Quem sabe? Se eu conseguir me programar. Prontinho. Então agora sim, eu acho que eu ajustei os erros que havia feito anteriormente. Certo? Então, aí agora vai ser o quê? Seria a gente prosseguir o desenho e evoluir ele para essa parte de sombra aqui, né? Para esse sombreamento. Tá? Eu não vou fazer isso agora aqui nesse desenho, mas de uma forma muito rápida. Outra coisa que vocês podem fazer aqui, isso eu aconselho, é já marcar levemente as regiões onde vão ficar, vamos dizer assim, com mais sombra. Vamos tentar acabar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Certo? Então agora, não tem, vou até apagar o envelope, né? Então essa parte aqui, a gente pode apagar do envelope, do envelopamento que havia feito. Isso não altera em nada o desenho, também pode deixar, né? Tem gente que gosta de deixar. Mas eu vou retirar. E agora eu vou sombrear. Agora sim, vou fazer um desenho onde eu vou colocar todos os detalhes. E agora já é mais... né? Só que o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer alguns ajustes. Então, vou até dar aquela... para apagar um pouco o esboço por debaixo. Essa técnica da borracha, por incrível que pareça, eu aprendi assistindo vídeo do Jim Lee, que também tem um canal aqui no YouTube, que é fantástico para quem curte desenho de quadrinho. Eu curto bastante. Procura usar um lápis mais macio, no caso aqui estou usando um 6B, então ele é bem maciozinho. Né? E estou trabalhando agora as formas aqui da blocagem. Então agora, ó, muita atenção ao que você realmente está vendo. Então o que antes ele simplesmente interpretou como retas, ó, dá para ver que não são somente retas. Esse dedo ainda vou puxar um pouquinho mais para cá. Então agora eu estou aqui bem atento aos pequenos detalhes. Agora já não é mais um desenho simplório, já é... Para cá, até esse bloco, ó, ele não é uma reta. E aqui também não. Ele vem para cá e vem para cá e faz assim.
é alguma parte que ele está apoiando. Ele resolveu pegar exatamente esse detalhe. Bom, aqui eu vou fazer um sombreamento muito simples. Então só aqui, por exemplo, tem um degradezinho. Aqui também. Quando é muito fininho assim, eu gosto de fazer isso aqui. Fazer só um certo anuviado. Aqui é importante que aqui tem um pouquinho mais de sombra nessas regiões, então vou dar uma enfatizadinha rápida. E é bom sempre reforçar, ó, as bordas. Isso eu vou, logo eu vou apresentar mais um vídeo, na sequência desse daqui, onde eu vou dar pelo menos a introdução da teoria de luz e sombra aplicado à blocagem. Então vou mostrar como que vocês vão sombrear isso daqui certinho. Nesse daqui não precisa, eu não vou fazer um sombreamento super detalhado não. É um sombreamento rápido, igual eu falei, esse é um vídeo bem rápido. É um estudo rápido também, né? E daqui a gente sobe para cá. E aqui também. Prontinho. Ok? Então, tá aí o desenho. Né? Lembra sempre, né, que a gente está usando lápis, aquele usa outro material, vai ser diferente. Ok? Eu vou tentar fazer outros, até usando materiais diferentes também. Eu tenho lápis integral e tenho também lápis Conté. E vou tentar mostrar com Conté vermelho como é que fica, de repente fazer um outro usando lápis de cor. Às vezes nem tudo pode dar certo por causa aqui até da iluminação, para ficar claro para vocês. Então esse foi um vídeo bem curtinho, conforme eu havia prometido, né? Da blocagem da mão e da evolução desse ponto para aquele ponto. Minha sugestão para vocês novamente, se vocês nunca trabalharam com blocagem, procure nas imagens do Charles Bargue fazer primeiro as mais simples. Não pula logo para o que é mais complexo não. Então, por exemplo, essas mãos aqui, né? Esse braço aqui, ok? Né? Se você pular logo de cara para um desse daqui, você vai sentir bem mais dificuldade, é bem mais detalhado, é bem mais cuidadoso, tem muito mais sutilezas aqui do que nesses de cá. Então começa por aqueles que são mais fáceis e continuem a partir deles, e aí aos poucos vocês vão se desafiando mais, pegando outras referências com maior desafio. Okay? Espero que vocês gostaram. Muito obrigado pela atenção e se curtiram, deixa lá seu like, me ajudem, pode se inscrever no canal e, se possível, também ajude a compartilhar esses vídeos que já vai me ajudar bastante. E até o próximo vídeo.